Vamos lá. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar reinando em nossos corações na noite desse dia. Talvez em alguns lugares já possa estar passando da meia-noite, né? Então já é bom dia. Aqui na Guiana Inglesa ainda são 23h05 da noite. Mas eu quero fazer esse vídeo mais informal nessa noite, um vídeo mais livre de formalidade, porque eu quero apenas compartilhar com os irmãos tipo situações do dia a dia, o que nós temos vivenciado, porque nesse período que nós estamos vivendo um tempo de quarentena, de certas restrições por consequência da pandemia, nós temos assim recebido muitas ligações, muitas mensagens através daquilo que temos postado, né, nas redes sociais, principalmente na página da igreja, na página da Igreja Batista. E algumas pessoas têm perguntado acerca do trabalho, como tem acontecido, de que maneira nós temos conduzido o trabalho, como é que tem sido a dificuldade, né, de estarmos com as portas da igreja temporariamente fechadas por consequência da situação atual, né? Então muitas pessoas têm perguntado acerca da igreja, quando é que vai abrir novamente os trabalhos, quando nós vamos voltar às atividades. E eu quero apenas, nesse vídeo mais informal, fora do ambiente de culto, fora de uma transmissão, né, de ministrações de palavra, eu quero compartilhar isso com os irmãos. Irmão Alberto Ramos, seja bem-vindo. Boa noite, querido. Ô, a minha mãe, bom dia, mãe. Sua bênção, como a senhora tá? Tudo bom? Então vamos lá. Então eu quero compartilhar com os irmãos, com os amigos e quem mais conseguir e estiver atento nessa transmissão, que vai ser breve. Assim, nós temos encontrado algumas dificuldades, como em muitos lugares, né? Eu até gostaria que quem estiver entrando na live, que também está encontrando algum tipo de dificuldade, e eu sei que alguns estão, né, enfrentando, por consequência justamente dessa pandemia, restrições, quarentena, isolamento social, afastamento e certas restrições. Então eu quero que você compartilhe também, aí para a gente poder bater esse papo mais informal. Também, se você estiver ouvindo bem aí o áudio, querido, aí do outro lado, eu queria que você, né, pudesse estar comentando algo nessa noite para que a gente possa estar interagindo aqui, amém? Eu não sei se você está escutando bem o áudio. Se você tiver, dá um ok aí, dá um joinha para a gente continuar, tá bom? Então tenho recebido muitas mensagens, tanto no meu privado, nas minhas redes sociais, quanto na página da igreja. Eu tenho recebido algumas ligações de amigos e irmãos, alguns apoiadores desse trabalho, alguns admiradores de lugares distantes, alguns no Brasil, outros em Suriname, né, e outras regiões por onde temos feito vínculos de amizade. E a gente tem compartilhado uns com os outros essas dificuldades que nós, como ministros do Evangelho, temos encontrado, né, no meio dessa situação de pandemia, né, que infelizmente ainda permanece. E muitos lugares, muitos setores, né, sociais, incluindo as igrejas também, que é um ambiente social, tem sido afetado, né, por esse tipo de situação. Então, os cultos presenciais nós ainda não fomos permitidos realizar. Mas eu creio que muito em breve nós poderemos, porque segundo algumas informações que temos,
O governo local aqui vai agora estabelecer a fase 4, aqui pelo menos na Guiana Inglesa. Então essa fase 4 consiste em abrir alguns setores, né, como lojas, né, vão começar a abrir normalmente. Elas estavam com um horário muito reduzido. Algumas escolas, né, voltarão a funcionar também, voltará às aulas em algumas regiões, porque aqui é dividido por regiões, como se fosse no Brasil por estados. Então cada região aqui tem uma programação estabelecida pelo governo local. E nós aqui, nós iremos estar sendo autorizados a reabrir as igrejas ou, né, ter a oportunidade de voltar às atividades de culto, né, cultos presenciais a partir do dia 31 desse mês. Né. Eu estive conversando com um grande amigo, pastor Ginho Reis, da Assembleia de Deus, aqui na Guiana Inglesa, e também ele me passou essa informação, né? Isso veio confirmar então que a partir do dia 31, o governo local vai estar liberando para que as igrejas possam reabrir e voltar às suas atividades com cultos presenciais. Obviamente que com as restrições, com certos cuidados, né? Os irmãos têm que se dirigir ao templo com devidos cuidados à máscara, levando seu álcool em gel, ter todo o cuidado necessário. E também o distanciamento, né? As cadeiras dentro do santuário, aquela distância que eles exigem, para que então possa ser efetuado os cultos presenciais. Eu confesso que estou muito ansioso para que voltemos aos cultos, né? A saudade dos irmãos é grande demais, de podermos estar juntos, né, com os irmãos, embora não poderemos ter aquela mesma dinâmica de outrora, né? Os irmãos chegam, se cumprimentavam, se abraçavam, né, e toda aquela alegria. Agora vamos ser um pouco mais restritos por consequência, né, desse cuidado com a saúde, né? Mas isso faz parte, então, todos nós, os setores da sociedade, nós também como igreja, né, que fazemos também um trabalho social nesse lugar, temos que nos adequar a isso, amém? Eu gostaria que você também, que você que está encontrando de repente na sua cidade, no seu lugar de trabalho, né, não sei se de repente alguém está liberado para estudar aí onde você está, mas na sua igreja também, se você está encontrando alguma dificuldade, compartilhe aí com a gente, para a gente estar interagindo, tá bom? Eu vou colocar um louvor aqui enquanto, né, os minutinhos irão passando, porque hoje é um papo mais informal, amém? E nós vamos também aproveitar esse tempo para glorificar e exaltar ao Senhor Jesus Cristo, amém? Pois a todo o tempo nós devemos estar em comunhão com o Senhor, amém? Stephanie Julie, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe, amém? Então, vamos lá, queridos. Esse louvor aqui, só para compartilhar com os irmãos, esse louvor aqui é da... Deixa eu verificar aqui rapidinho. Quebra meu vaso, André Aquino e Luma Eupídio. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda esse louvor. Eu quero que você escute. E assim como Deus ministrou muito ao meu coração através dessa canção, eu gostaria que você também abrisse o seu coração nessa noite ou nessa madrugada, né? E que você entendesse que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Aleluia. Eu quero
Senhor. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Glória a Jesus. Que maravilha, gente. Nós precisamos fazer isso nesse tempo. É um tempo que muitas pessoas estão vivendo com tanta, como disse, com tantas restrições, com tantas dificuldades, e nós como cristãos também temos vivido isso. Aí de repente algumas pessoas podem, né, questionar, mas você não é cristão, você não é crente, você não serve a um Deus poderoso, cadê seu Deus? A Bíblia diz que o céu ele nasce para o justo e para o ímpio. Então entendo eu pela palavra do Senhor que as oportunidades elas são para todos de igual modo, queridos. Nós não estamos, por sermos cristãos, não estamos isentos de passar por dificuldades. Não estamos isentos de passar por aflições, mas a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. Aleluia. Então nós não estamos livres de passar por situações difíceis, por problemas. Mas nessas situações difíceis e nos problemas, Deus é quem, aleluia, Ele se encarrega de nos conceder a vitória em tempos tão difíceis. Amém? Então, de repente você pode estar passando um momento delicado também, né? Eu não sei. Só você sabe o que você tem vivido e Deus é obviamente que conhece tudo e todos. Mas nesse tempo, queridos, de muita turbulência, vamos dizer assim, nós precisamos ter uma motivação para continuar. Nós precisamos ter um ponto de referência na nossa vida. E nada melhor do que a referência do próprio Cristo, que no plano salvífico do Pai teve que vir à Terra e passar por situações tão terríveis. E através dessas situações difíceis que Cristo passou, Ele nos garantiu a vida eterna, através do seu sacrifício de cruz. Você entende isso? Então nós precisamos tê-lo como exemplo maior de superação, de perseverança, amém? E de vitória sobre toda e qualquer dificuldade que possa existir. Porque ele enfrentou dores, enfrentou o desprezo, enfrentou a morte. E em momento algum ele desistiu. Então, se nós temos como exemplo o nosso Senhor Jesus, querido, nós também não vamos desistir. Amém? Nós não iremos desistir. Nós iremos continuar a caminhar. Nós iremos continuar, amém, caminhando de fé em fé, de glória em glória. Porque assim deseja o Senhor que nós andemos, crendo, aleluia, no melhor de Deus que está por vir, querido. Amém? Mas como eu disse, esse é um vídeo de um papo mais informal, né? Não é um culto. Eu não vou aqui pregar, embora a vontade seja grande. E eu acho que já estou até pregando. Mas eu quero que você compartilhe, que você deixe seu comentário nesse breve vídeo. E já estamos aqui, deixa eu verificar, com alguns minutinhos, mas daqui a pouquinho já vamos encerrar. Mas antes de encerrar esse papo informal, esse tete a tete, eu vou orar com você daqui a pouquinho, né? Porque em todo tempo nós precisamos ter uma vida de oração, e nada melhor do que colocar a nossa vida diante do Senhor dessa maneira, através da oração, através da súplica. Amém? Porque Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele tem, aleluia, um amor incondicional por cada um de nós. E é por essa razão que você está aí. É por essa razão que você está desse outro lado, ouvindo isso exatamente agora. Deus te ama, Jesus ama você. Amém? Então creia nisso, entenda isso no fundo do seu coração. E não abra mão desse amor.
Não troque o amor de Jesus por outro pseudo-amor. Não troque o amor de Jesus por coisas, por pessoas, por nada e nem por ninguém. Porque o amor de Jesus, ele é um amor incondicional, é um amor ágape. É um amor que nos amou mesmo que nós não o amássemos, mesmo que nós sequer tivéssemos conhecimento da sua existência. Deus, ele já nos amava. Você entende isso em nome de Jesus? Quando você ainda era, querido, substância informe no ventre de sua mãe, quando você ainda estava no processo de formação, Deus já te conhecia e já te amava, porque você é um projeto, você é um propósito do eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Ele ama você. Você entende isso? Você crê nisso? Você recebe isso no seu coração? Deus ama você, querido. Deus ama você, meu irmão. Deus ama você, minha irmã, você que está aí agora. Daiane, seja bem-vinda, filha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, de repente, esse momento que você está vivendo seja um momento totalmente contraditório a tudo aquilo que você esperou para esse momento. Nós também aqui idealizamos tanta coisa para esse ano de 2020 e confesso que aquilo que foi projeto pessoal nosso, nós não conseguimos realizar quase nenhum deles. Porque fomos logo impactados por uma realidade a nível de mundo, uma realidade dolorosa, difícil, uma situação de pandemia global. Então as coisas ficaram difíceis, as coisas, né, ficaram delicadas e um pouco escassas, tempo, comunhão com as pessoas, amém? O distanciamento social, eu até arrisco a dizer que muitos relacionamentos de amizade, algumas pessoas acabaram esfriando pela falta da convivência, porque é necessário não estar juntos, né, fisicamente. Então muitas pessoas acabaram por esfriar os relacionamentos de amizade. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, não deixa esfriar o amor, o carinho no seu coração pelas pessoas, pelas vidas. Isso é muito importante nós continuarmos mantendo. Eu vou ministrar sobre isso, provavelmente no próximo culto que nós estivermos na igreja, o próximo culto online. Amém? É interessante porque, tratando sobre isso, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, olha só como é que a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vivendo, como disse, um tempo difícil, um tempo delicado, mas também ao longo do tempo, ao longo dos séculos, a humanidade ela vem trilhando o caminho de declínio moral e espiritual em muitos lugares. E por essa razão, pela falta de temor em seu coração, as pessoas têm permitido com que o mal se estabeleça no coração, se tornando pessoas más, se tornando pessoas com um coração duro, um coração difícil de ser tratado. A iniquidade se estabelece, o homem vai perdendo a afeição natural, vai perdendo a sensibilidade pelo seu semelhante. A Bíblia nos advertiu quanto a isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Você consegue entender isso? O amor de muitos esfriaria, por consequência do aumento da iniquidade. E não é em apenas uma região, é a nível de mundo. E só que o que me alegra e o que me conforta o coração, querido, é pegar um detalhe dessa palavra, porque a Bíblia diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia diz que era de muitos, mas ela não disse que seria de todos. Aleluia! E isso já me faz entender algo aqui no meu coração, querido, que queima e que arde diariamente. Que não seria todos que teriam amor apagado ou esfriado em seus corações. Haveria muitas pessoas ainda, os remanescentes, que continuariam nutrindo em seu íntimo, em seu coração, o amor ao Senhor e o amor por vidas. Isso me faz crer,
isso me faz ter esperança, isso me faz, aleluia, aguardar os cumprimentos da promessa do Senhor com muito ânimo em meu coração. Embora nós possamos olhar ao nosso redor e ver essa realidade da iniquidade se estabelecendo em muitos lugares e em muitas pessoas. Mas levando em consideração a palavra de Deus, ela diz que seria de muitos, mas não seria de todos. Então entenda isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. De muitos. Mas a Bíblia não disse que seria de todos. Então, de repente, você que está aí do outro lado, querido, e está passando essa situação, deixa eu te dizer uma coisa. Ore ao Senhor, fale com o Espírito Santo, clame pelo nome de Jesus para que Ele continue a acender esse amor no teu coração. Para que você não esfrie, para que você não desvaneça, para que você não abra mão do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero te motivar a isso. Eu disse que eu não ia pregar, aqui não é um culto, é um tete a tete, é um bate-papo informal. Amém? Tem alguns comentários aqui. Amém. Stephanie Julie. Amém, amém, querido. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, eu creio, tomo posse. Amém. O irmão Alberto também está comentando aqui. Amém, irmão Alberto Ramos. Amém. Todos estamos juntos. Vamos estar reunidos muito em breve, todos, para glorificar ao Senhor. E vamos continuar nessa pegada. Vamos continuar nesse mesmo ânimo de servir ao Senhor. Amém? Tem algumas pessoas, né, como também o Alberto, a Angélica, a irmã Ana, o Kelly, que são os irmãos que têm vindo, né, me auxiliar nas transmissões da igreja, né, o corpo técnico e ministerial que tem me dado suporte para as ministrações, para as gravações, né, na organização de tudo que temos feito aqui, embora seja pouco, como eu falo para eles, para a nossa equipe, temos feito pouco diante daquilo que poderíamos fazer. Mas esse pouco está sendo feito com tanto carinho, queridos, que se você pudesse entender, né, se você que está aí do outro lado de uma tela, que você acompanha as transmissões, acompanha os cultos, pudesse entender o que se passa quando nós estamos aqui reunidos, ainda que poucas pessoas, 3, 4 no máximo, para preparar uma transmissão. Ô, irmã Celiane Santos, seja bem-vinda, querida. Um abraço, Deus abençoe. Então, se você pudesse entender o que se passa com os irmãos aqui, a dedicação que há, né, o empenho, ainda que seja pouco serviço, ainda que possa parecer para você que está aí do outro lado, é só mais uma gravação, mais uma transmissão, mas tem toda uma preparação, os irmãos orando, a equipe do louvor, né, a geração de adoradores se preparam, se dedicam, né, se gastam e se fazem gastar por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por amor a vidas. Você que está aí do outro lado recebe porção desse amor, daquilo que está sendo feito do outro lado da tela. Amém? Então, eu sou muito grato a Deus por isso. Eu confesso que se eu tivesse que realizar essas atividades sozinho, talvez não teria o mesmo desempenho, talvez não teria o mesmo alcance. E eu costumo dizer para as ovelhas aqui que fazem parte dessa igreja, eu costumo dizer a eles que um pastor nunca pode fazer a obra sozinho. Não existe ovelha não existe pastor se não houver ovelhas. E não existe ovelha se não houver um pastor. Uma coisa puxa a outra. Não existe ofício sacerdotal se não houver ovelhas para apacentar e cuidar. Amém? E nós temos vivido um tempo, ainda que de dificuldades, escassez e muitas limitações, mas nós temos aqui um quadro reduzidíssimo de membros, né? Somente a equipe que vem, como disse, para as transmissões, os que vêm ministrar, seja a adoração, seja a palavra, ou os que ficam por trás da tela, ali organizando, ligando tudo, cuidando para que tudo fique tudo bem ajustado, para que você então possa receber do outro lado, né, o louvor, a palavra, as orações, né, que estão sendo liberadas.
Então, mesmo diante de tudo isso, mas eu tenho visto que há pessoas, que há os remanescentes. E como falei para você, a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Seria de muitos, a Bíblia afirma, mas ela não diz que seria de todos. Então, acreditando nisso, que não seria o amor de todos que esfriaria, eu percebo, vejo e testemunho isso, que ainda há pessoas que amam a Jesus, que estão dispostas, mesmo em tempos tão delicados e controversos que a humanidade está vivendo, mesmo em tempos tão turbulentos, ainda se dedicam, ainda se esforçam, ainda se empenham para fazer algo para o reino em favor de vidas. Amém, queridos? E eu me sinto muito grato a Deus por isso, e grato a Deus por essas pessoas que têm feito parte de todo esse processo, né? Todas as pessoas que têm se envolvido direta e indiretamente. Amém? Mas e você? Você que está aí do outro lado, como é que você tem passado? Como é que você tem absorvido essa situação? Como é que você tem absorvido essas questões que você tem vivido? Essas limitações, essas situações de fechamento de determinados setores da sociedade que nos privam de muita coisa. Como é que você tem se sentido diante de tudo isso? Amém? Gostaria que você compartilhasse. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas estão compartilhando, algumas pessoas estão adentrando na transmissão. Como eu disse, vai ser uma transmissão informal, tá, queridos? Não é um culto, tá? E eu não vou pregar, tá bom? Mas eu gostaria de ter esse tete a tete com você. Amém? Daqui a pouquinho, daqui mais alguns poucos minutinhos eu vou estar orando junto com você, amém, para abençoar a sua vida, para a gente também ter nosso momento de repouso, de descanso. E amanhã, né, no caso, aí no Brasil já é, quem está no Brasil, né, ou em outra região que o fuso horário é diferente, já é quarta-feira. Aqui ainda falta 20 minutos para meia-noite, então ainda estamos na terça-feira, tá certo? Então amanhã nós estaremos novamente reunindo a equipe para mais uma transmissão. E eu creio que, em nome de Jesus, nós, no próximo final de semana, já poderemos reunir o povo na igreja, né? Como disse no início da transmissão, dia 31 agora, se não me falha a memória, é sexta-feira. E nessa sexta-feira, segundo o governo local, as igrejas já poderão reunir, fazer culto presencial. Mas provavelmente nós não iremos fazer na sexta, o culto presencial, né? Nós iremos ministrar um culto online e reforçar, amém? E provavelmente no domingo, e também, muito provavelmente, nós iremos mudar o horário do culto, né? Inclusive, hoje à tarde eu estive, né, conversando com a irmã Cristiane Pinheiro, que faz parte também desse ministério, e ela até sugeriu que nós poderíamos fazer o culto um pouco mais cedo, né? Porque também vai ter essa questão de horários e eles não vão abrir ainda geral, né? Assim, ó, abriu tudão, tá? Não, ainda vai ter algumas restrições em questão de horários, tá bom? Então, muito provavelmente nós iremos aproveitar a ideia da irmã Cris e fazer o culto um pouco mais cedo, talvez 1 hora mais cedo do que fazíamos antes. Se começávamos o culto às 19h30, iremos começar às 18h30, para acabarmos também mais cedo. E obviamente os irmãos poderem voltar mais cedo para suas casas. Tá certo? Então, eu quero só deixar isso claro para que os irmãos entendam, tá bom? Ô reverendo,
Graça e paz, querido. Boa noite. Seja bem-vindo, pastor Edson Reis Júnior, da Assembleia de Deus, Missão Guiana. Seja bem-vindo, reverendo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Como eu falei no início da transmissão, nós estamos numa conversa mais informal, né? Não é uma pregação, não é um culto, é um tete-a-tete. Aproveitando essas últimas horas dessa noite, para que possamos ter esse tete-a-tete e esclarecer alguns pontos, né, das igrejas, né, que estão passando por essas privações e restrições, tá bom? Mas nós cremos que muito em breve poderemos reunir o povo de Deus e juntos glorificarmos e continuar, né, nessa pegada, buscando ao Senhor, glorificando a Ele, servindo a Ele e também estando a serviço de vidas, né, do resgate de vidas, da edificação de vidas, do acolhimento, do discipulado, amém, de vidas, porque para isso o Senhor nos chamou. Independente da situação de crise que o mundo está vivendo, nós continuamos a ser ministros do Evangelho de Cristo e precisamos dar continuidade, amém, naquilo que o Senhor está promovendo dos altos céus, amém. E eu acredito que, como falei no início, eu acredito que esse tempo não é para trazer uma frieza, embora a palavra que eu falei no início, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas como também disse, é de muitos, mas não é de todos. Então esse tempo é também para que haja um avaliar pessoal de cada indivíduo. Nós nos avaliarmos como é que nós estamos com Deus, como é que nós estamos na obra do Senhor, como é que está o nosso envolvimento com as coisas de Deus nesse tempo. Porque uma pessoa, querido, um homem e uma mulher de Deus que tem o seu coração avivado, um homem e uma mulher, aleluia, que tem o seu coração aquecido pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, ele não se permitirá ser envolvido ou esfriado por situações externas, porque a chama do Espírito Santo, ela é de dentro, ela surge dentro da gente. Então é algo interno, é algo que tem que estar aquecido dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Não são as coisas externas, os fatores externos, que vão trazer a frieza para dentro, porque dentro já está aquele que é fogo puro. Amém? Pois a palavra de Deus diz que ela, a própria palavra, ela é fogo consumidor. Então se a palavra de Deus ela está no nosso coração, se verdadeiramente ela está no nosso coração, a palavra de Deus ela vai consumir tudo isso. Ela vai consumir tudo o que tiver dentro de nós e que não está alinhado com o propósito de Deus. Tudo aquilo que está dentro, mas que não é proveniente do Espírito Santo. Então ela vai consumir tudo, vai consumir a iniquidade, o pecado, o engano, o engodo, a frieza, a mornidão. Ela vai consumir tudo isso e vai botar para fora. O fogo ele tem essa propriedade de queimar, de consumir. Aleluia, e de trazer pureza, de purificar. Então esse tempo eu acredito que Deus está também trazendo essa pureza para a sua igreja. Nesse tempo Deus está trazendo uma pureza, aleluia, nos corações. Que quantas pessoas, eu tenho visto, como eu disse no início, quantas pessoas têm procurado saber, têm procurado informações, têm procurado falar conosco, pedir orientação, pedir conselho, pessoas que outrora estavam com uma certa distância do que concerne a igreja, do que concerne a obra, mas agora estão procurando, está surgindo interesse, está surgindo essa disposição em buscar algo novo da parte de Deus. Francisco Ribeiro, meu tio, seja bem-vindo. Deus abençoe o senhor, tio. Amém, tomo posse do que o Senhor escreveu, amém, em nome de Jesus, aleluia. Geice Vieira Sarmento, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, como disse, queridos, eu acredito que nesse tempo, é um tempo onde Deus está purificando a sua noiva, está purificando a sua igreja na terra. Nesse tempo tem muitas pessoas que estão tendo, pela razão da dificuldade, escassez, crise, falta de muitas coisas, estão procurando respostas, estão procurando
respaldo em Deus, ou em pelo menos alguém que lhe traga uma referência das coisas do Senhor. Então, as inúmeras ligações que recebemos, as mensagens pedindo orientação, perguntando acerca da obra, perguntando acerca da igreja, algumas pessoas até disseram: pastor, eu quero visitar a igreja, quero visitar. Eu digo: amado, ainda não podemos recebê-los porque ainda estamos com as portas fechadas, ainda não nos é permitido abrir as portas da igreja para aglomerar o povo, né? Não nos é permitido ainda fazer o culto presencial, mas assim que for possível, certamente nós estaremos comunicando nas redes sociais, na página da igreja, no Instagram, amém? Em todas as plataformas. E você também que acompanha esse trabalho, acompanha o desenvolver e desenrolar desse trabalho da Igreja Batista aqui na Guiana Inglesa, né? Você pode também compartilhar isso através da página da igreja, através do nosso canal também no YouTube. Aproveite e faça isso nas suas redes sociais e divulgue a obra, divulgue o trabalho. Amém? Divulgue o trabalho também da sua igreja local, né? Ajude a sua liderança, ajude o seu pastor também na divulgação da palavra, na divulgação do evangelho. Seja você um braço forte ao lado da sua liderança. Amém? Para que esse trabalho ele dê continuidade, embora em meio às dificuldades, mas isso faz parte da igreja. A igreja primitiva também viveu isso. A igreja primitiva também viveu privações, viveu perseguições, viveu momentos de dificuldade. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que todos eles perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, e nas orações, na comunhão, no partir do pão. Então, pelo Espírito Santo de Deus, eu consigo compreender isso, que daquele tempo eles já enfrentavam lutas e grandes lutas. Muitos homens e mulheres foram mortos por amor ao Evangelho e por não negar a sua fé na pessoa de Jesus, mas eles continuaram perseverantes. Deus deu a vitória, a igreja expandiu, cresceu e chegou até os nossos dias. Amém? Então nós precisamos nos espelhar nisso. Precisamos nos espelhar na pessoa de Jesus, precisamos nos espelhar nesses grandes exemplos que a Bíblia Sagrada ela nos descreve e nos aponta, de pessoas que mesmo em momentos de crise, de dificuldade, mas elas perseveravam, e era em unidade, perseveravam na doutrina, no ensinamento, na palavra, vivendo o Evangelho de Cristo, compartilhando aquilo que tinham. Eles não tinham falta de coisa alguma, a Bíblia diz isso claramente. Eles não tinham falta de coisa alguma porque tudo era comum entre eles. Se tinha um pedaço de pão, eles dividiam entre os irmãos. Se tinha algo para comer, algo para dividir, eles conseguiam dividir e todo mundo era saciado. Ninguém tinha falta de coisa alguma, porque a igreja vivia isso, vivia um tempo de unidade. E creio que Deus está trazendo também nesse tempo de privações, mas está trazendo uma unidade. Claro que eu gostaria que fosse em todos os lugares, mas precisamos também ter o pé no chão e ver a realidade. Não é em todos os lugares, mas podemos ver isso em algumas referências, em alguns ministérios, em algumas lideranças, em alguns colegas ministeriais, em pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade. Podemos ver isso em alguns setores, que Deus está promovendo unidade. Claro, obviamente, pessoas que se permitem ser direcionadas por Deus para viver essa unidade do Evangelho de Cristo. E vivendo então essa unidade, queridos, vivendo esse amor fraternal na pessoa de Jesus, obviamente nós não deixaremos o amor esfriar em nosso coração. Certamente nós iremos permanecer com a nossa vida, o nosso coração avivado na pessoa de Jesus. Amém? Peter Jeffrey, seja bem-vindo, querido. Graça e paz. Amém? Então, nós precisamos ter esse entendimento para o nosso tempo. Amém? Michael Douglas também estava aí assistindo a nossa transmissão. Querido, Deus abençoe. Um abraço. E, então, nesse tempo,
tempo de dificuldade, eu costumo dizer e crer que nos tempos de crise é aonde a igreja vive os maiores milagres. Pegue isso para você. Os tempos de crise é aonde a igreja vive os maiores milagres. Ei, se a crise chegou perto de você, se a crise bateu na tua porta, ei, pode ter certeza que vem milagre por aí. Pode ter certeza, querido, como diz um grande amigo meu, é o irmão Santiago, ele diz assim, que guerra na vida de crente, provação na vida de crente, é vitória anunciada. Ou seja, antes de vir uma vitória, vem uma guerra. Perceba que dentro de um contexto bíblico, sempre antes de uma bonança, vem o quê? Uma tempestade. Os discípulos passaram, vivenciaram essa realidade. Eles passaram por um período de tempestade, para depois viver um período de bonança. Então na nossa vida, no nosso cotidiano é assim, ninguém está privado, eu disse isso no início da transmissão, ninguém está privado, seja cristão ou não, querido, ninguém está privado de situações de luta. Todos nós estamos no mesmo cenário de mundo, estamos vivendo no mesmo planetinha azul, o sol nasce para todos, então nós precisamos ter esse entendimento e escolher que decisões tomarem em meio às dificuldades, em meio às crises, mas tendo a certeza em nosso coração que ao final de tudo isso, nós viveremos um tempo de regozijo, um tempo novo em Deus, nós viveremos um tempo que Deus, aleluia, irá liberar o melhor que há no seu plano celestial para as nossas vidas, porque eu creio nisso. Creio, torço e oro, aguardando confiantemente a providência do Senhor ao meu e ao teu favor. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Bom, queridos, eu estou falando muito e os irmãos estão quietinhos. Você está comigo aí? Vamos lá. Amém? Eu quero que você compartilhe algo que você está vivendo, algo que você tem vivido nesse período, para que nós possamos aqui interagir um pouco, amém? Eu disse que seria um tete-a-tete mais informal, não seria um culto, amém? E já, como disse, nós vamos estar encerrando. Falta 8 minutinhos aqui na Guiana Inglesa, 8 minutinhos para encerrar o dia de hoje, para dar meia-noite. E antes disso eu quero orar com você, tá bom? Amém, tio Chico Francisco Ribeiro, é uma honra muito grande. Amém, tio, amém. Deus abençoe, tamo junto sempre. Lhe amo, beijo no coração. Então, pessoal, nós precisamos, nesse tempo, né, até falei no início, botei uma ministração aqui, que a canção falava sobre quebrar o vaso, né? Eu quebro meu vaso aos teus pés. Né? Nesse tempo a gente precisa fazer isso. Pegar aquilo que é precioso, um unguento de nardo puro, quebrar aos pés de Jesus e permitir com que a fragrância dessa adoração ela possa subir ao trono de glória do Senhor e diante das narinas dele, do Criador dos céus e da terra, ela possa chegar como uma essência suave e agradável ao Senhor. Amém? Então faça isso nesse tempo, não murmure, não reclame. Tente compreender os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Busque a presença de Jesus. Ore, dobre seu joelho. Feche a porta do seu quarto. Fale com Deus em secreto. Amém? Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e falamos em secreto, o nosso Pai que ouve em secreto, Ele nos recompensará. Aleluia. Entendo eu que essa recompensa seria uma resposta de uma oração, seria a resposta através de um milagre, amém, liberado sobre a vida daqueles que buscam, daqueles que oram ao Senhor. Amém? Então, aproveite esse tempo para estabelecer os laços de comunhão com o Senhor. Amém? E se de repente você quebrou a sua aliança com Deus, refaça a sua aliança. Restaure a sua aliança com Jesus.
Não permita com que o tempo passe diante de você, querido, e você permaneça da mesma maneira, mas que você possa restabelecer a sua comunhão com Jesus, porque não há outra maneira de nós vencermos. Não há outra maneira de nós sairmos desse cenário caótico que o mundo está vivendo. Não há como sairmos vitoriosos desse cenário se não for de mãos dadas com a pessoa de Jesus, porque Ele nos garante a vitória. É Ele que vence, amém, aquilo que para o homem aparentemente é invencível. Porque coisas que para o homem é impossível realizar, para Deus é possível. A Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Então, se você também acredita nisso, segura as mãos do Senhor e não larga. E eu tenho certeza absoluta que Ele te conduzirá, querido, rumo à vitória plena. Amém? Ele vai te conduzir a uma vitória muito excelente que Ele tem preparado para você. É só questão de tempo. Amém? Minha irmã Rose Azevedo, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Amém? Então, como eu disse, nós vamos estar encerrando, mas eu quero orar com você, em nome de Jesus. Amém? Você que está aí acompanhando essa breve transmissão, eu quero orar com você para que possamos encerrar esse momento, mas que, com certeza, eu creio que você viverá coisas novas e grandiosas em Deus. Amém? Então, em todo tempo, se dedique. Em todo tempo, busque a presença de Jesus. Em todo tempo, louve ao Senhor. Em todo tempo, querido, busque andar em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu através da sua palavra. Amém? E com certeza você galgará grandes coisas. E eu não me limito aqui dizendo que grandes coisas no âmbito material, no âmbito terreno. Muito mais no âmbito espiritual. Amém? Pois a Bíblia diz que nós não devemos buscar tesouros terrenos. Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar e acumular tesouro no céu. Sabe por quê? Porque na terra existem traça, existe ferrugem, existe ladrão. A Bíblia diz que não buscar tesouros na terra, não acumular tesouro na terra, onde a traça consome, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam. Antes acumular tesouro no céu, onde não tem traça para consumir, para corroer, não tem ferrugem para consumir, não tem ladrão para roubar. Aleluia. Então precisamos entender isso. O tesouro celestial é muito excelente, não se compara com as coisas da terra. Aleluia. Amém? Então quero orar com você. Quero abençoar a sua vida, amém, em nome de Jesus. Quero pedir a você que, se possível for, aproxime bem aí do aparelho. Fecha teus olhos em nome de Jesus, eu quero orar com você. Aleluia. Ah, Senhor, eu te louvo e eu te glorifico. Muito obrigado, Jesus, por esse breve momento, Senhor. Esse breve momento de comunhão, essa conversa, Pai, mais informal com os meus irmãos que estão do outro lado. Os meus irmãos que estão em tantos lugares diferentes e distantes, mas que também, Pai, têm se tornado sensíveis ao Teu falar. E na autoridade, Pai, do nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que venha abençoar essas pessoas. Que venha estar, Senhor, ministrando em cada coração, Pai. Ministrando aquilo que está de acordo com o Teu propósito. Que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo tenha liberdade em tocar no mais íntimo de cada coração. Para que eles possam ser movidos. Para que eles possam ser direcionados. A ir, a caminhar, a buscar estar no centro, Senhor, da Tua vontade. E que nesse tempo tão delicado que todos estamos vivendo, onde a iniquidade, Pai, se estabeleceu na terra e que esfriou o coração de muitos, o amor de muitos, mas não de todos.
Eu continuo acreditando, Pai, que nós fazemos parte dos poucos que não esfriaram. E eu te peço isso sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa oração nesse exato momento. Que a chama do Teu Espírito Santo, meu Senhor e meu Rei, venha estar acesa cada vez mais. Venha estar, Pai, incendiando, aleluia, a fé do meu irmão, da minha irmã, dos meus amigos, dos meus parentes, dos meus familiares, dos meus irmãos em Cristo. Ah, Jesus, eu intercedo por cada um nessa noite ou nesse início de madrugada, Senhor. Que haja um manifestar do Teu Espírito Santo. Que haja um mover sobrenatural do Senhor, aleluia. E que essas pessoas venham ser envolvidas por uma atmosfera de glória. Essas pessoas venham ser envolvidas por uma atmosfera de milagres, Senhor. Ah, Pai, que elas venham ser alcançadas pelas Tuas mãos poderosas e santas, Jesus querido. Elas venham experimentar, elas venham, aleluia, se regozijar em Ti, elas venham ter experiências novas contigo, Jesus. E a sua fé sejam cada vez mais consolidadas na pessoa de Jesus. Ah, Pai, eu oro por cada família nessa madrugada, Senhor. Cada família que foi atingida, foi afligida, foi acometida de algum mal, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vá ao encontro deles. Ah, Pai, que haja, Pai, um restabelecimento, haja uma reestruturação, haja uma restauração dessa família. Ah, Jesus, eu te peço isso. Que haja um mover do Teu Santo Espírito em favor dessas vidas, Pai. E que elas venham, Senhor, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz, estarem atentas ao Teu chamado. Que elas venham, Pai, entender os Teus desígnios e propósitos. Que elas venham, Pai, aleluia, dizer sim para Ti. Que elas venham, meu Senhor e meu Rei, continuar alicerçadas na Tua verdade, pois a Tua verdade, ela é um alicerce de sustentação para a nossa caminhada, Senhor. E eu te peço, Pai, alicerça essas vidas. Alicerça, Pai, essas pessoas, Senhor. Conforta o coração daqueles que por alguma razão perderam algo nesse tempo e ainda sofrem, Pai, a dor da perda. Pessoas que tiveram dificuldade em lidar com situações de derrota, de perda, de escassez, mas que ainda estão aí, Senhor, aguardando por um milagre. Ah, Jesus, eu te peço, promova um milagre em favor dessas vidas, Pai. Promova um milagre em favor dessas famílias. Restaura, Pai, aquele que foi acometido, Pai, por algum mal, aquele que foi, Pai, acometido por uma enfermidade, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, Senhor. Ah, Pai, aquele que caiu, que as Tuas mãos santas possam levantá-los, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aquele que está frio, que venha a ser aquecido. Aquele, Pai, que desistiu, que volte a ter fé e volte, Pai, para o aprisco do Senhor. Aquele que está desanimado, que seja então sacudido pelo Teu Espírito Santo e venha a ser gerado no mais íntimo do seu coração, vigor, ânimo para continuar a caminhar. Ah, Pai, eu te peço por cada vida. Eu te peço por cada pessoa, Pai, aleluia, que necessita de uma intervenção do Senhor. Que haja uma intervenção a nível de mundo, a nível de globo terrestre, Pai. Não te peço só pelas pessoas que eu conheço, pelas pessoas que fazem parte da minha família, pelas pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade, mas te peço por todos aqueles, Pai, nos quatro cantos dessa terra, que necessitam de um milagre, meu Senhor e meu Rei, que sejam alvos do manifestar da Tua glória, Senhor. Que sejam alvos do manifestar da Tua glória. E que eles possam viver algo novo na pessoa de Jesus. Eu te peço isso nessa madrugada, Senhor. Faz acontecer, Pai. Aviva, Jesus, a Tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica, torna notória a Tua obra, Jesus. Mesmo em meio a tempos difíceis, tempos de crise, tempos de dificuldade.
Mas como sempre digo, Pai, é nos momentos de crise que a Tua igreja vive os maiores milagres. Eu creio nisso, Senhor, aleluia. Pois eu sou prova viva do Teu favor manifesto na minha vida, Pai. Então eu te peço, em favor dessas pessoas, eu intercedo por cada um. Ah, Jesus querido, que haja milagre no deserto, Senhor. Que haja pão no deserto, que haja carne no deserto, que haja água no deserto. Todos provenientes da manifestação do Teu poder, aleluia. Porque sabemos que todas essas coisas, Pai, não existem em desertos, mas o Senhor proveu todas elas para o Teu povo que atravessava o deserto, rumo, aleluia, a nova cidade que o Senhor havia preparado, a cidade que manava leite e mel. Enquanto eles caminhavam pelo deserto em direção ao Teu propósito, o Senhor proveu tudo o que eles necessitavam, e creio que nesse tempo não é diferente, Senhor. Tu tens manifestado a Tua misericórdia, o Teu favor, em forma de providência e provisão em favor dos Teus pequeninos. Eu te peço, continua, Pai, realizando os Teus milagres em favor, Pai, de vidas, em favor das pessoas. Tende compaixão de nós, ó Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Filho de Davi. Tem compaixão de nós, Senhor. Nós precisamos da Tua compaixão, Jesus. A terra precisa da Tua compaixão, Senhor. Nós precisamos da Tua compaixão. Ah, Pai, eu clamo, aleluia, pelo Teu abraço de perdão sobre a raça humana. Eu clamo pelo Teu abraço de perdão, Pai, por todos os homens que habitam na terra. Que haja um fluir do Teu amor e do Teu perdão nessa madrugada, Senhor. Que haja o fluir do Teu amor e do Teu perdão. E o Teu perdão venha trazendo cura interior, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Faz isso, Senhor. Eu te peço isso, Jesus. Porque eu continuo acreditando que Tu és misericordioso e que atende a oração dos Teus filhos, Pai. Ah, Jesus, muito obrigado por mais esse momento. Obrigado por mais essa rica oportunidade de poder falar com os meus irmãos em tantos lugares diferentes. De poder ministrar algo da parte do Senhor e poder orar por vidas, mesmo estando tão distantes. Que o Senhor continue, Pai, na direção de tudo. Que o Senhor continue a promover aquilo que é necessário em favor das pessoas. E o Teu propósito se estabeleça. E o Senhor seja reconhecido em todos os cantos, em todos os povos, tribos, línguas e nações. Declarem que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Aleluia. Assim eu oro, porque assim eu creio. E assim crendo eu também te agradeço, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos. Que Deus continue abençoando você. Que Deus continue manifestando a graça e a misericórdia, amém, em sua vida. E que você, aleluia, persevere. Que você continue, que você não desista. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Amém? Que Deus abençoe você. Aguardamos você na próxima transmissão, na igreja, no culto. Amém? Nós teremos a próxima ministração no dia de quarta-feira, às 19h30. E na sexta-feira também, às 19h30. E muito provavelmente o culto de domingo, se já de fato estivermos
liberado pelas autoridades locais, teremos o culto então presencial na igreja. Amém? E aguardamos os irmãos que irão acompanhar as outras transmissões que ainda faremos. Amém? Que Deus abençoe você, querido. Tenha uma noite muito excelente, um sono reparador. E que os santos anjos do Senhor guardem você enquanto você dorme, enquanto você descansa. E que o Espírito Santo de Deus alimente o teu espírito e fortaleça a tua fé na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe você. Fica na paz. Shalom.